começando mais um episódio do podcast aqui hoje com uma lenda do Bitcoin, né? Marissa Massal, também top voice, né? Em finanças digitais e Bitcoin especialmente. Maurício, um prazer ter você aqui, né? Hoje a conversa com certeza vai render aí, porque é um cara que tem muito conhecimento, né, em Bitcoin, né? Então, é um prazer ter você aqui novamente e fica à vontade para se apresentar. Maurício, mais do que tudo, o centro da nossa conversa aqui, né? Ela é em torno do Bitcoin, claro, mas uma visão do Bitcoin mais, vamos dizer, centralizada em uma economia totalmente digital, né? Muitas pessoas falam do Bitcoin como ouro digital e tudo mais, né? Como é que você vê isso aí? Cara, eu vejo, né, o Bitcoin como tendência, né, como padrão econômico para adeptos, tá? É assim que eu vejo, não vejo assim ele como um padrão econômico global, como o pessoal fica falando. Eu não vejo isso, até porque a gente tem aí os governos já determinados aí, escritos aí há centenas de anos, né? As leis, tudo. Então eu vejo que o padrão Bitcoin ele existe, mas ele é para os adeptos, né? Para aquelas pessoas que querem que o Bitcoin seja uma reserva de valor, seja uma moeda, seja aí é para os adeptos. E a adoção, né, e falando ele no impacto nos setores, aí eu vejo que é mais uma adoção do ecossistema Bitcoin como plataforma, né? Por exemplo, você tem lá a questão do hardware, se você fazer uma camada de hardware, sistema operacional, aplicações e usuários finais, né, no hardware você tem lá os mineradores. E você tem empresas como a NVIDIA, por exemplo, desenvolvendo tecnologia de semicondutores, né, melhorias de tecnologia para atender esse mercado de mineradores também, que acabou agora estendendo para o mercado de inteligência artificial, poder computacional. Então, aí na segunda camada, aí você tem o Bitcoin como software, né? Um sistema operacional mesmo, onde você pode criar camadas e várias formas de soluções, de governança, enfim. Depois tem as aplicações, a terceira camada que seria de aplicações, que aí depende da criatividade de cada um. E no final, né, aí tem os usuários, né, que aí eles vão procurar, conforme a sua necessidade, cada dessas camadas que eu disse atrás, né? Porque cada camada dessa vai ter uma tecnologia, uma nova tecnologia, uma inovação, mas é tudo com base naquilo no que deu certo, que é o Bitcoin. Então, se você olhar a questão do hardware, da mineração, da melhoria da tecnologia dos semicondutores aí você vê o Bitcoin como software também, né? Onde o pessoal vai criando várias camadas aí de soluções. Você vê que cada criação aí, cada projeto, ele é para resolver um problema da sociedade. Então, o pessoal, eu acho que a adoção do ecossistema do Bitcoin como plataforma, isso vai acontecer aos poucos, mas vai acontecer. Que para mim, né, depois da energia elétrica, a gente pode ver o Bitcoin assim como a maior inovação depois da energia elétrica, para mim, né? Não sei para os outros. Então eu vejo que a tendência não é dominação. Eu acredito que a tendência é o Bitcoin como uma solução para alguns países, sim, alguns países aí, os países aí subdesenvolvidos, não sei nem se tem esse termo ainda, mas países ainda que estão em desenvolvimento, países aí do hemisfério sul, vamos dizer assim, né? Que que está indo com todo o gás, que tem tudo para crescer e quer crescer, e aí
eles não têm os incentivos que os grandes têm lá do hemisfério norte, e eu acredito que a adoção vai ser muito maior do padrão Bitcoin, do ecossistema do Bitcoin no hemisfério sul mesmo. Claro, vai ter alguns países lá do hemisfério norte que já está adotando, né? A Suíça também tem bastante coisa interessante de Bitcoin, incentivo, tudo, lei, abraçou o Bitcoin, mas não é a totalidade. Eu acho que a maior parte dos países que estão em crescimento, eles vão adotar o padrão Bitcoin e construir soluções e aplicações em cima do ecossistema do Bitcoin. Eu acredito que são países em desenvolvimento, né? Como a gente vê El Salvador, Argentina agora. Então, alguns países da África, né, que estão adotando aí o padrão Bitcoin, tanto na economia, né, quanto na questão da desenvolvimento de inovação, tecnologia. Então, é assim que eu tô vendo que vai acontecer, né? Não é uma coisa que vai ser uma dominação, mas vai ser uma coisa complementar para os adeptos, para aqueles que queiram fazer. Muito bacana. Eu compartilho muito dessa tua visão, ah, principalmente em relação aí ao sul global. A gente fala muito sobre países, em países emergentes, né? Acho que é o termo mais, acho que atual, né? E países emergentes, eles têm que ir para algum lugar, né? Eles têm que ascender, né? Claro que fica essa promessa do Brasil, aí, o país do futuro já faz uns anos já, e acredito que o digital é uma ferramenta, né? Acho que de aceleração, né? De desenvolvimento de países, né? Então, o Bitcoin, mais que tudo, é um instrumento financeiro, né? Mas também mais do que isso, né? As pessoas, claro, eu acho que o mainstream foca muito no aspecto financeiro, mas comenta muito pouco da questão do Bitcoin estar em uma rede, né? É uma rede descentralizada, está sendo distribuída, né? Onde se permite desenvolvimento, né, de aplicações. Claro que agora vai ter aí, acho que eu vi ontem, não sei se foi a ARK que anunciou que desenvolvedores de Bitcoin iam começar a receber investimento, né? Porque realmente são os desenvolvedores que dão ali, né, utilidade, criam soluções em camadas, né? Então, eu queria até saber de você, assim, em relação aí às últimas notícias em relação ao Bitcoin tendo o ETF, né, pela SEC, né? Como é que você vê isso, a entrada do institucional no Bitcoin? Eu vejo que para quem está fazendo a gestão de todos esses ETFs aí, ou ele tem uma certeza muito grande que ele está totalmente protegido, ou ele não sabe o que ele está fazendo. Assim, não tem um meio termo nisso. Porque a custódia desses bitcoins está na Coinbase, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos, que pode ser fechada pelos Estados Unidos quando eles bem entenderem. Assim, pelo menos na minha limitada visão aí dos Estados Unidos, eu acho que ele tem muito poder, né? E ele pode, da noite para o dia, resolver fechar a empresa, como eles resolveram fechar aí a FTX, né? Motivos muito obscuros que ainda não tenho certeza de nada. Tem muitas dúvidas sobre a FTX, o que realmente aconteceu. Então eu acho, assim, na minha visão, ou eles estão muito cientes e com a certeza muito grande que eles estão fazendo, ou eles não sabem o que eles estão fazendo de fato. Porque a Coinbase, tudo, não estou falando mal da Coinbase, mas assim, ela é uma empresa centralizada, né? E ela tem sede. É diferente, por exemplo, da Binance, como eu vejo a Binance. A Binance é uma empresa, para mim, ela é totalmente descentralizada, porque no final tem sede em todos os países, tem endereço fiscal, tem funcionários, mas não está naquele país. Então, eu acho assim, a Binance ela tem uma característica muito mais descentralizada do que as outras. A Coinbase não, ela é uma empresa que ela está totalmente centralizada nos Estados Unidos. Então, todo mundo está dependente se os Estados Unidos vai querer ou não isso.
A gente vê que tem uma certa aprovação, teve aprovação da ETF, alguns movimentos aí positivos, mas sempre com uma negativa, né? Assim, aí eles falam, vamos aprovar os ETFs, mas a gente não acredita no Bitcoin. Pelo menos é o que o pessoal aí que entende aí fala, né? Que eles não aprovaram assim com toda certeza, com toda a fé no Bitcoin. Eles aprovaram o Bitcoin, aprovaram os ETFs pela força que tem a BlackRock, por exemplo, e as outras lá. Mas no fim, no mesmo documento eles dão uma negativa ali, falando que tudo bem, a gente aprova os ETFs, mas a gente não acredita muito no Bitcoin. Então isso é muito perigoso, né? Eu acho assim, como, como que eu vejo essa questão das pessoas entrarem no Bitcoin pelo mercado tradicional? Eu vejo ok, é positivo, é um início. Todo início você entra pelo lugar mais fácil, com mais segurança, assim, entre aspas, né? Mas que para a pessoa é mais seguro. É uma questão pessoal isso. Tudo é um início. Mas se a pessoa for uma pessoa que ela tem, que é autodidata, que ela gosta de aprender, que ela quer mais ir mais a fundo, e ela quer mais diversificação, várias fontes de renda, aí ela começa a se preocupar com a própria segurança, ela começa a pensar em ser seu próprio banco, porque hoje a gente já tem essas ferramentas para isso. Naturalmente, ela vai amadurecer para o DeFi. Porque o DeFi também é uma coisa, né? A finança descentralizada é uma coisa que não vai ser uma dominação global também. Isso não vai acontecer. Mas ela vai continuar funcionando e vai continuar crescendo pelos adeptos, pelas pessoas que têm afinidade com isso. Então, eu acredito que o curso natural, né, da pessoa que ela entra, talvez a primeira compra dela de Bitcoin foi pela Binance, foi pela Coinbase, ela entrou, a primeira compra dela foi por um ETF da BlackRock, por exemplo, beleza, teve um início. Se ela começar a aprofundar, estudar mais, ela vai naturalmente partir para o DeFi. Isso é uma coisa natural, mas é uma coisa natural de quem estuda, de autodidata. Isso tem que ser um ponto bem perceptível, porque a gente vê que tem muitos assim pessoas até no mercado de capitais, que é onde eu tenho contato, que o pessoal eles estudaram muito até na faculdade. Depois eles não têm mais essa garra, essa ambição de estudar mais. Eu percebo isso, por quê? Porque eu tenho que desenhar muitas vezes, pessoal, né? Tem que desenhar e aí fica difícil. E aí a maior dificuldade nossa é essa, a pessoa entender como que é o mecanismo do Bitcoin, como que é o mecanismo das finanças descentralizadas, né? A pessoa tem uma dificuldade muito grande em entender. Ela entende mais como funcionam os produtos dos bancos, coisas que ela já está acostumada ali, que ela convive diariamente. Então, a confiança das pessoas ainda está nesses sistemas mais tradicionais. É, Só tem só tem dois caminhos, né? É o CeFi e o DeFi. Mas, assim, nenhum anula o outro. É uma questão de afinidade e conhecimento. Quem busca o conhecimento, ele vai ter afinidade. você tocou em vários pontos chaves, né? E, cara, isso aqui é uma conversa que eu tenho certeza que vai ficar até curto o podcast, porque o Bitcoin, ele é muito fácil de entender para quem, cara, vem pegando aí desde o início, né? E isso é algo que, às vezes, a gente tem que ter muito autoconsciência, autopercepção de entender que a maioria das pessoas entrou em Bitcoin aí, sei lá, sei lá, como otimisticamente, que aqui eu diria quatro últimos anos, né? Isso quando a pessoa já tem um tempo, mas a maioria das pessoas entraram nos dois últimos anos, né? Pô, eu não sei você, né? Mas eu conheci Bitcoin ainda em 2014, eu não tinha nem saído do Brasil ainda, né? Eu tava no Brasil, no meu quartinho com o computador, aí comecei a ver, enfim, mais oportunidades de farmar Satoshi com Tesk, né? Não trabalhava e não tinha dinheiro, né? Então não consegui comprar nada ali no início.
mas depois que eu me mudei para a Europa, aí beleza, eu comecei a trabalhar, né, tive oportunidade de, enfim, até comprar hash rate em cloud mine, e aí que eu comecei de fato a ter meus primeiros bitcoins, né? Mas a maioria das pessoas não passou por essa jornada, cara, foram várias fases, né? E aí você é aquilo, você ser autodidata é diferente, né, de você pô, comprar um curso, né? A curva de aprendizagem eu acho que é muito importante. Você pode, sei lá, comprar um monte de curso, um monte de conteúdo, estudar o máximo possível em um ano. Não é a mesma coisa de alguém que acompanhou o processo, porque você foi evoluindo junto com o teu entendimento, né? Então, eu sinto muito isso em relação ao Bitcoin, mas também em relação, acho que o todo, né, da construção de uma economia financeira digital, né, é difícil de explicar. Às vezes, por exemplo, eu acredito, né, que o valor do Bitcoin, no meu entendimento, ele vai ser destravado não baseado, é claro, entrada de ETF, capital, né, financeira tradicional tem impacto sim nos mercados, né, mas o valor real do Bitcoin vai ser destravado a partir do momento que DeFi estiver, vamos dizer, sendo utilizado, porque aí muda um pouco assim, o Bitcoin, ele passa a ser até um lastro, né, de uma nova internet, né, porque você tem agora ativos que já não são ativos, vamos lá, sintéticos, ou ativos, você fala de ativos tradicionais, você não tem rede, você não tem o network effect que dê valor àquele ativo, né? Você, claro, você tem produtos, né, que são lastreados, às vezes, né, em bons e tudo mais, né? Mas é difícil você quantificar, né, quanto vale de fato aquele produto, né? É muita especulação. No Bitcoin, acho que a especulação com o tempo vai baixar e vai voltar para usabilidade, né? Quanto mais pessoas utilizando, mais pessoas, né, criando mais demanda, né, para a moeda, mais vai valorizar. Então, eu queria saber assim de você também, até me estiquei aqui um pouco mais para me empolgar com o assunto, a tua visão do Hum. Bitcoin de novo como um próprio um colateral de uma nova internet, né, construída digitalmente. Eu falando de DeFi. Qual o papel do Bitcoin, né, simplificando, o papel do Bitcoin em finanças descentralizadas? É, é, como padrão, seria um padrão para todas as outras criptomoedas aí, digamos, né? Eu acho que não só criptomoedas, mas também tudo que está sendo tokenizado, eu acho que tudo, na verdade, está copiando o Bitcoin de alguma forma, né? O Bitcoin, ele tem o seu valor aí pelo esforço que os mineradores fazem, né? E investem um capital fiduciário em energia elétrica e do outro lado sai um produto, né? Por mais que as pessoas falem, ah, mas não consigo pegar o Bitcoin, não consigo ver o Bitcoin, mas ele é um produto digital. Por exemplo, tudo que está na internet é um produto digital, quer dizer, tudo que está na internet não vale nada. Então, assim, o valor está justamente aí, nessa transformação, né, do, do código, do algoritmo em um produto digital, né, em um produto digital que ele tem um valor, e esse valor aí de 70 e tantos mil aí, 60 e tantos mil, deve estar nessa faixa aí, né, de 65 a 70, né? Quem está dando esse valor é o mercado. É o mercado que dá esse valor, né? Não é, não é um grupo centralizado que está precificando isso e o pessoal está, não, é o mercado que está dando esse valor. Quer dizer, se ele tem todo esse valor porque as pessoas ao longo do tempo foram entendendo quão difícil é você minerar hoje, né? Aí a questão da segurança também é importante, né? Agora, o mercado, né, de finanças descentralizadas, com certeza o padrão e o colateral maior tem que ser o Bitcoin. E isso aí é na minha opinião, né? Porque eu acho que o pessoal vai lastrear o quê? Por exemplo, eu ainda acho que quando a Ethereum ela tinha a sua prova de trabalho ainda na mineração, né? No Proof of Work, eu acho que ele tinha muito valor, porque querendo ou não, ele tava utilizando o mesmo mecanismo de valor do Bitcoin. E para mim, na minha opinião, né, porque isso aí tem muitos defensores aí no mercado que não vão gostar de ouvir isso.
Mas, na minha opinião, ela perde totalmente a sua característica de de ser uma segunda criptomoeda. Ela pode até ser, mas para mim, no meu conceito, eu já fui minerador de Ethereum também, estava lá desde o começo, né? Desde quando aconteceu o fork, depois o hard fork, eu defendi, mas quando ela perdeu essa característica de ter esse valor parecido, né? Porque é uma cópia do Bitcoin, querendo ou não, é uma cópia, só que ela foi melhorada para ser uma plataforma para criar outros aplicativos, né? Mas para mim ela perdeu o valor, porque ela perdeu um dos mecanismos fundamentais do Bitcoin. Então, para voltar a ter valor novamente, teria que ter nos cofres aí da, dos centralizadores da Ethereum, porque a gente sabe que existem esses centralizadores, né? Teria que ter nos cofres deles lá alguma quantidade grande de Bitcoin sendo o lastro do Ethereum, na minha opinião, tá? Então, quando eu atendo meus clientes, eu sempre tento convencer eles e explicar e mostrar eles para eles que você pode criar um token, você pode criar uma criptomoeda, você pode criar qualquer startup, produto digital, mas é importante você ter esse lastro no Bitcoin, né? Você ter o Bitcoin aí como um fundo, né? Uma reserva, algo que realmente você pode estar fazendo ali uma verificação ali do seu ativo com o Bitcoin, né? Sempre que você, porque se você pega hoje os ativos que tem no mercado contra o Bitcoin, todos estão tendendo a zero, porque o Bitcoin está subindo e os outros ativos estão caindo e as moedas fiduciárias estão desvalorizando por vários motivos econômicos. Então, né, se você coloca qualquer ativo contra o Bitcoin, está desvalorizando, a não ser a Nvidia, né? Porque a Nvidia ela está praticamente acompanhando aí o Bitcoin, né? Mas todo o resto você vê que está tendendo a zero. Então eu acho que precisa se criar aí um tokenomics, algum dispositivo dentro do plano, do projeto, do plano de negócios aí das empresas, para que elas comecem a incorporar o Bitcoin na sua contabilidade, assim como a MicroStrategy está fazendo. Então, eu não tenho propriedade para falar do que realmente eles estão fazendo lá, mas eu acredito que o Michael Saylor tem um plano e tem uma estratégia. E esses dias atrás, agora, eu soube que ele esteve aqui no Itaú, em São Paulo, com o pessoal do Banco Itaú. O pessoal convidou ele para estar conversando. Então, eu acredito que o pessoal está tentando descobrir o porquê que ele, né, tomou essa decisão, né, e por que que melhorou a MicroStrategy. Então, assim, eu não tenho a propriedade para falar sobre isso, mas eu acho que as pessoas poderiam, né, se tiver interessado, começar a buscar. Por que que a MicroStrategy, o Michael Saylor tomou essa decisão de comprar bitcoins? Por que que a BlackRock está comprando bitcoins no mercado de balcão e está custodiando na Coinbase? Né? Por que que a gente ficou sabendo, teve uma notícia agora esses dias que a Nubank estava comprando, interessada em comprar bitcoin. E outras notícias que a gente vê, se a gente dar um Google aí, a gente vai perceber que tem várias instituições, fundos de investimento e bancos comprando bitcoin. Então, essa pergunta que eu acho que o C-level das empresas, principalmente das startups, né, que estão começando agora, eles têm que fazer. Por que que esses caras grandes estão comprando Bitcoin, né? Então, eu tenho certeza absoluta que é um padrão Bitcoin. É óbvio que o padrão Bitcoin não vai ser uma dominância forçada para todo mundo. Com certeza isso não vai acontecer. Mas eu acredito que aqueles que começarem a adotar o padrão Bitcoin como na sua contabilidade, no seu tokenomics, no seu plano de negócios, eu acredito que eles vão sair na frente, porque o Bitcoin, a tendência é o valor aumentar, porque não só por causa do valor intrínseco do Bitcoin, mas
principalmente por causa da desvalorização de todos os outros ativos que existe hoje, né? Das moedas, das empresas de bolsa de valores, enfim. Então, na minha opinião, na minha consultoria que eu faço para os meus clientes, a gente faz várias reuniões, temos várias conversas para a gente chegar no, num consenso comum, né? Vamos adotar o padrão Bitcoin aqui ou não é a hora, ou não é, ou o jurídico traz alguma questão, ele fala assim, ó, não é a hora, tem que adequar a empresa, ou tem que fazer um spin-off, não sei, mas a gente acaba fazendo alguma coisa nesse sentido aí. Maurício, cara, é muito. Eu gosto de falar que quando se fala de Bitcoin, tem pessoas e pessoas, né? E o motivo que eu te trouxe aqui é justamente porque eu sei, né, o quanto você domina o assunto e a conversa. Chegamos aí mais da metade do podcast, passa muito rápido mesmo, é um assunto que, de novo, eu acredito que poderia ficar aqui conversando hora com você, que você consegue abordar de forma, acho que com muita propriedade, né, vários aspectos do Bitcoin. Eu, assim, o que eu tenho observado cada vez mais, né, você trouxe uma questão de como os ativos estão performando versus o Bitcoin, menos a Nvidia, né? Só que eu não sei se todo mundo percebe, né? A Nvidia tem um componente nela que é muito particular, que são os chips, né? E aí, Sim, claro, a gente sabe na economia global como está escasso a questão dos chips, né? Então, até isso, se você analisar, né, o Bitcoin ele não está, não é que ele está, vamos dizer, a Nvidia está acompanhando o Bitcoin, é um componente da Nvidia específico que está em alta no mercado, onde está em demanda no mercado, está conseguindo acompanhar o Bitcoin, o que demonstra que o Bitcoin aí, beleza, se ninguém acredita que é o ouro digital, né? Acho que vai ficar bem claro qual é o papel do Bitcoin como um ativo lastreador de uma nova economia digital, né, a partir do momento que as pessoas começaram a utilizar, porque no final do dia você tem vários tokens, né? É bom sempre diferenciar moeda de token, né? Mas se você tem vários tokens, né, e apesar da visão do Andreas Antonopoulos, que a gente vai ter vários tokens de comunidade, afinal das contas, organizações são comunidades, né? Você precisa de um padrão. Na final do dia, você quer ter uma segurança de, ok, uh, como é que eu posso liquidar isso aqui em algo mais concreto, ainda mais sólido, né? Então, o Bitcoin aí, na minha visão, ele ah, vai ser algo natural, né? Aquilo não vai ser impositivo, né? O mercado vai entender, né, isso, até pela própria tecnologia do Bitcoin ser, vamos dizer, descentralizada, distribuída, né? Então, ela passa a não oferecer o risco de, enfim, nova impressão de moedas, né, de forma descontrolada, né? Pelo contrário, ela é deflacionária, né? Então vamos lá, Maurício, aproveitando aqui que estamos chegando no finalzinho do podcast, para a gente fechar o assunto aí, falta 8 minutinhos. Quando a gente você falou do caso de El Salvador, Argentina, né? Eu acredito que o Bitcoin também vai ajudar muito nessa questão do futuro das nações, né? O futuro dos estados, os novos estados, principalmente países emergentes a se reestruturar, né? Como você vê vamos dizer, quão difícil ou quão fácil será, né, essa transição de modelos de estados antigos, né, para modelos de estados que abraçam o Bitcoin, né? Se quiser usar o exemplo aí de El Salvador, principalmente, né, fica à vontade. Em El Salvador, assim, eu não, não tenho assim todo o conhecimento lá, né? Mas eu posso dar um exemplo prático, que eu tive empreiteiras de telecomunicações com centenas de funcionários e na época a gente lidava muito com o município, né? Prefeituras, tudo. Eu acredito que em- na esfera federal, eu acho muito difícil. Eu acho que você sempre vai ter que sempre prestar contas para o federal, mas o federal eu acho muito difícil ele realmente implementar alguma coisa assim que não seja o que já existe, né? Aquilo que já está funcionando e as inovações são muito complementares da plataforma, das plataformas que já existem no federal. Então os bancos ainda vão continuar aí décadas ainda com os seus mainframes, né? Eu acho também muito difícil eles pivotarem e mudarem a regra do jogo.
a forma como eles trabalham por causa da segurança. Tem muita segurança também nos mainframes. Os governos também trabalham mais ou menos parecido com isso. A gente encontra muito COBOL ainda, né, nos bancos, nos governos, é incrível, mas tem. Se não é COBOL, é ponto .NET. Então é uma coisa muito difícil deles saírem disso, até porque é uma coisa mais fácil, né, de lidar, né, mais seguro também. Mas eu acho que aonde está a inovação relacionado a projetos aí que podem ser criados no ecossistema do Bitcoin ou crowdfundings, DeFis aí, algo nesse sentido, está na esfera dos municípios. A gente vê na prática que lá no Rio Grande do Sul, quem está ajudando ali, o que eu estou vendo, é o povo, né? É o povo que está ajudando o povo. Então, o município ele tem essa facilidade assim de poder estar ajudando o povo que está ajudando o povo. Então, partindo disso que está muito fresco na nossa cabeça agora, que é o que a gente está vendo e acompanhando, né? Eu acho que é mais fácil a gente implementar soluções aí, a adoção do ecossistema de Bitcoin. E eu falo Bitcoin porque eu sou maximalista, né? Mas tem várias outras blockchains aí que estão sendo criadas que podem ser adotadas aí específicos para isso. Mas eu acho que é muito mais fácil fazer esses projetos aí em conjunto com as prefeituras, com o município, que é uma coisa que eu vi, né? Eu fiz isso como empreiteiro de telecomunicações. E eu acho que isso é mais é onde seria o caminho para a adoção, assim, falando governamental, né? Governamental, mas não federal. Federal, eu acredito que não. Mas na esfera municipal, eu acredito que tem muita coisa que dá para ser feita. Muita coisa. Mas aí é uma questão, é uma conversa, né, com prefeituras, talvez alguma coisa estadual, assim, no máximo, mas federal eu acho que já você teria que talvez mudar muita coisa na Constituição, nas leis. Eu acho que pode até acontecer, mas vai demorar de 50 a 100 anos para frente, na minha visão, né? Eu acredito aí num poder transformacional vindo do micro para o macro. Concordo 100% com você. Ah, e no caso do Rio Grande do Sul ali, eu acho que tem sido algo exemplar para a gente, exemplar no sentido de entender o poder de organização da comunidade na sociedade civil, né? E como são as pessoas que, no final do dia, é que dão utilidade para as coisas, né? Maurício, te agradeço a participação aí, chegando no finalzinho, né? Faltando alguns minutinhos para encerrar o podcast, né? De novo, tenho certeza que a gente podia ficar aqui horas conversando para poder explorar um pouco mais os assuntos, né? Torço para que teremos mais oportunidades da frente, né? Mas deixar aqui um pouquinho, assim, uma janelinha só para você poder comentar aí no... Você que é um top voice em Bitcoin, finanças digitais no LinkedIn, né? A gente esteve aí em contato nos últimos 2 anos, eu sempre acompanhando, trazendo coisas assim muito bem embasadas, né? Sempre com propriedade. Então, para quem está escutando, né, o Maurício, de fato, assim, quando se trata de Bitcoin, né, no LinkedIn, uma das vozes que eu dou, vamos dizer, maior crédito, né? E não é fácil, né? Eu sou um cara que, assim, de novo, eu tenho, vamos dizer, um pouco mais de atenção enquanto trazer Bitcoin de uma forma, acho que simplificada sempre, claro, né? Mas que não fique no âmbito da superficialidade. E o Maurício, com certeza, essa pessoa. Maurício, se quiser deixar aí alguma mídia social, fica à vontade, algum projeto pessoal também, faltando 3 minutinhos aí, essa janela aí para você. A minha principal rede social é o LinkedIn, né? É o Maurício Massal S, né, no final. Arroba, né, Maurício Massal S no final do LinkedIn. E, e eu quero te agradecer, Tony. Agradecer pela oportunidade. Eu já tive vários convites aí, eu não participei, porque tinha que aparecer. E eu não gosto muito, eu gosto mais dessa pegada assim de só voz mesmo, podcast raiz, né? E, então eu quero te agradecer e falar que eu estou
à sua disposição aí, quando você precisar, quando você quiser. A gente vai batendo papo aí. Isso. O mais importante é sempre o conteúdo, né? Uma conversa aí, uma troca de insight, né? Novamente, cara, o tempo foi muito curto mesmo. Até me lamento aqui um pouco, né? Mas com certeza teremos mais oportunidades à frente. Então é isso. Te agradeço, Maurício, novamente aqui, pessoal. Maurício Mansal, né? Se quiserem encontrar no LinkedIn aí, também vou botar o link na descrição, né? Então fica fácil achar ele, ele é super, né, aberto. É isso. Chegamos ao fim de mais um podcast, né? Agradeço a todos, pela audiência e até mais.